Fala, intelectualizantes, com Helena, tudo bom com vocês? Tudo bom? Bom domingo, bom sábado, boa segunda, eu não sei quando você vai ver esse vídeo, mas hoje eu vim falar sobre dois detalhes importantes da nossa vida. Primeiro, eu quero que você troque ideia comigo, conforme você troca ideia, vão surgindo assuntos, a gente vai ganhando engajamento e mais pessoas vão entendendo e alcançando assuntos interessantes, porque eu não trago bobagem para vocês não. Aqui eu procuro trazer coisas boas, inteligentes, que te façam pensar e que te ajudem no dia a dia, né? Hoje eu vim falar sobre dois assuntos que fazem parte do nosso dia a dia, você prestando atenção ou não. Eu sempre trabalhei com a parte de venda, sempre trabalhei com representação e intuitivamente eu descobri que intuitivamente, porque não foi me dado curso, nada disso, isso lá no começo dos idos, nos anos 90. Então eu fui aprendendo que quanto mais eu me colocava, quanto mais eu dava o meu rapport, quanto mais eu me abria para o meu cliente, mais se voltava para mim e o meu produto. E acima de tudo, nós somos um produto que vem, quando vendemos um produto, nós somos esse produto, né? E acima de tudo, nós somos o produto. A gente, antes de chegar, chega primeiro a nossa imagem, depois a imagem do produto. Mas por que eu tô falando isso aqui? Porque nós temos dois tipos de comunicação com o outro e com a vida no geral. A comunicação verbal, que é aquela que eu falo, tento esclarecer, e muitas vezes, quando eu não consigo entender o outro através da mensagem verbal, eu busco a não verbal, que é o gestual, o modo como a pessoa olha para cima, olha para baixo, interioriza, busca aqui, busca ali. Então, assim, se intuitivamente, eu sempre digo de uma coisa assim, que é expertise e a experiência. Eu sempre fui uma criança, na época que eu era criança, eu buscava entender o corpo do outro, como ele falava, eu sempre tive esse feeling, porque eu fui criada de uma forma onde eu tinha que entender como a minha família falava comigo, porque eles não eram muito de linguagem verbal, então eu tinha que tentar interpretar aquilo que eles falavam através de um olhar, de uma olhada, de um gesto, de um afastamento. Eu tinha que fazer isso, então eu intuitivamente desenvolvi isso, a linguagem verbal e não verbal, e muitas vezes eu me nego às vezes a acreditar que a pessoa não, o que ela diz não condiz com a linguagem visual dela. Então fique muito atento. A linguagem verbal, a gente procura ser uma pessoa clara, né, mediante o contexto que a gente vai estar inserido naquele momento, a ideia que a gente quer transmitir, a gente vai tentar se adequar para que o outro venha entender. E ainda assim, se o outro não quiser ou tiver dificuldade de entender, eu quero crer que seja dificuldade de entender, existe a linguagem não verbal, que é o gestual, é a forma como eu falo, a forma como eu descrevo o assunto. Gente, vocês não têm noção de como a linguagem verbal, no nível da inconsciência, fala muito com o outro. Então, assim, procure ter repertório, ler, estudar, buscar, né, analisar tudo aquilo que você vai falar, aquilo que você quer transmitir, o que você precisa transmitir, porque se você não conseguir transmitir através da fala, muitas vezes você vai conseguir transmitir através do teu gestual. A gente não precisa ir muito longe quando a linguagem do surdo e mudo, né? Ele não consegue falar, ele não entende, às vezes ele não consegue falar, ele usa a linguagem de sinais para que a gente consiga entender. E se a gente não lê a linguagem de sinais dele, a gente consegue entender através do gestual dele. Então você vê a importância da linguagem verbal e não verbal da nossa comunicação, ok? Se você tem alguma dificuldade em uma das duas, deixa aqui embaixo, escreve para mim que eu posso dar mais dicas para você, olha a mãozinha, sobre a linguagem verbal e não verbal. Qual delas você tem mais dificuldade? Na verbal, poxa, Helena, eu falo mal, eu não consigo expressar, ou na não verbal que você pensa, que você acha que você não está entendendo, não está entregando nenhuma mensagem através do teu olhar, do teu falar, do teu gestual, da tua roupa. Tudo isso fala, gente.
tudo isso fala de uma forma consciente ou não inconsciente. Então eu deixo aqui a importância da linguagem verbal, tudo aquilo que você fala tem que ser claro e dentro do contexto onde você está inserido naquele momento, e a não verbal que vai dar uma inteireza no teu assunto, ok? Beijo, fique com Deus, até a próxima e deixa a tua experiência aqui de linguagem verbal e não verbal pra gente saber se você tem alguma dificuldade ou não. Curte, compartilha, dê a sua opinião aqui embaixo, pra mim é muito importante saber se você tem alguma dificuldade ou se não também, tá bom? Se você precisa de alguma ajuda, eu também posso ajudar vocês aqui, ok? Beijo, fique com Deus, um bom final de semana pra todo mundo, tchau!